A pergunta foi formulada, o comentário foi feito, porque na verdade a revista internacional assim determinou, e o título era até, como é o nome mesmo? Reserva Especial, que é uma grande honra, com a citação de 2 nomes brasileiros. Depois a pergunta estritamente política, isso eu notei. Agora vamos ouvir a resposta do nosso entrevistado. O senhor, doutor Alisson Paulinelli, acredita que o sucessor do presidente João Figueiredo possa ser jovem e civil? Por que não? Creio sim, perfeitamente possível. Só espero que esteja efetivamente preparado e disposto a trazer a contribuição que o Brasil está a desejar e principalmente a necessitar dos seus governantes. O senhor, que é parte do governo, acha que a próxima candidatura à presidência da República possa ser mesmo civil? Creio que sim. Absolutamente. Poderia dar um nome? Não são tantos. Eu creio que correria o risco de acrescentar na lista mais um. Mas eu creio que os nomes que estão sendo ventilados... Quais, por exemplo, doutor? Bom, eu vejo permanentemente aí nomes civis, militares, e efetivamente vou me permitir a não citar nomes, porque pode com isso parecer que eu tenha qualquer intenção em promover A, B ou C, o que efetivamente não tenho. A grande preocupação que naturalmente todo brasileiro deva ter é que, civil ou militar, que seja um presidente que efetivamente esteja preparado e que tenha capacidade e liderança para conduzir esse país. E a cada dia nós estamos sentindo que há maior necessidade de uma liderança a ser firmada nesse Brasil. Eu diria que não é só no Brasil, é o mundo que se encontra carente de lideranças. Isso é triste, mas é uma realidade. Não faço com isso crítica a governantes atuais, porque esta hoje é uma situação vivida, é um vácuo criado no mundo. O mundo hoje está carente de lideranças. Lideranças que imponham a sua personalidade em termos de condução. O mundo, por não ter essas lideranças, sente atordoado, sente perdido. E isto é muito mal. E eu gostaria muito que essa liderança surgisse numa nova civilização. E como eu disse desde o início, a grande esperança que eu tenho é que a nova civilização que surge teimosamente, e a primeira civilização tropical a desenvolver-se é a civilização brasileira. Quem sabe esteja aí sendo criada a oportunidade para a grande liderança mundial. Doutor Gilberto Rezende, é a sua vez. Ministro, Azeredo Santos é o presidente e palestra Associação dos Bancos Brasileiros, Associação Nacional dos Bancos Brasileiros, e Pedro Conde, do Federação dos Bancos. As declarações deles para a atividade dos industriais, principalmente da pequena e média empresa, deixam em estado lastimável as esperanças do setor. Se não, vejamos. Segundo, após a liberação dos juros, naturalmente, farão reuniões de consultas a seus associados, tanto Pedro Conde como Azeredo Santos, apelando para a adoção do regime de seletividade por qualidade dos tomadores de empréstimo e não por meio das taxas de juros. Isso significa que somente as grandes empresas, as mais líquidas e as que oferecem maior reciprocidade, terão acesso ao crédito. As demais terão que disputar as taxas disponíveis do crédito obrigatório. Como é que é a posição do BEJ, o presidente, nesse setor? Meu caro Rezende, infelizmente aí eu tenho que dizer que a culpa não é do meu prezado amigo Teófilo Azevedo e muito menos do Pedro Conde. A culpa é de um artificialismo que está se criando nessa economia brasileira. É uma questão de bom senso. Se limitou a aplicação do recurso a um limite menor do que a necessidade, e o banco está sentindo a debilidade do mercado, ele tem que buscar o melhor cliente. Isso aí seria a mesma coisa que chegar na sua empresa e dizer: ó, Rezende, você passa a vender o seu produto para um sujeito que já está quebrando. Você não vai fazer isso. Isso é natural, isso é lógico. E aí vem o senso do risco. Se o banco já está comprometido na sua rentabilidade por uma limitação da aplicação de recursos, por um tabelamento de juros, por um aumento excessivo de custos, ele tem que buscar aquilo que lhe dá mais segurança. Do contrário, o administrador do banco vai ser taxado de um péssimo administrador. O senhor considera que só as grandes Nos empresas bancos que são estaduais, eu posso lhe dizer que esse fenômeno nos preocupa muito.
Primeiro porque o nosso lucro não é o lucro financeiro. Eu entendo o banco oficial e entendo, dentro da filosofia que o governador Francelino Pereira muito bem definiu para o seu governo, é um governo voltado mais para o social, eu entendo que o grande lucro que nós temos que realizar é o lucro social. É evidente que eu não quero que o banco dê prejuízo financeiro, porque aí comprometeria a própria vida da instituição. Mas dentro daquilo que nós podemos operar, dentro dos exprimidos limites a que nós somos submetidos pelas constantes resoluções das autoridades monetárias, nós temos uma preocupação de atender sem prioridade a segurança, ou seja, até com maior risco, as empresas que efetivamente sejam mais sensíveis ao processo desenvolvimentista do Estado, ao processo gerador de novas riquezas, ao processo gerador de novas oportunidades de emprego. Os nossos gerentes, e aqui nós temos alguns deles, recebem da minha pessoa permanente e insistente orientação nesse sentido. O Banco Estadual deve exercer a sua função com uma visão mais ampla, porque o nosso lucro não é só o lucro financeiro. O lucro social é muito importante, né, doutor? É evidente.